que a maioria dos profissionais é espinhoso, que é a parte de legal, a parte jurídica, né, da carreira, do tratamento com os clientes e tudo mais. Como está escrito aí na cartela, é algo que ninguém gosta, mas que faz muita diferença para a sua carreira e para a percepção dos clientes sobre... Não. Olha o Bruno aí. Fala, Gil. Tadeu, tudo bem? Tudo bem. É isso aí, gente. Então vamos lá. Vamos falar do que está escrito aí, contratos, meio, não especificamente nada, mas vamos dar uma visão geral, porque é muito importante para a sua carreira que você legalize e organize juridicamente todos os aspectos do teu trabalho como personal trainer. E inclusive, né, para quem não conhece, é inclusive um dos módulos base, né? Nós temos na certificação nível 1, para se tornar membro da SPPT, é um dos módulos base, são 4 módulos base e 3 módulos bônus. Um dos base é aspectos jurídicos, ministrado pelo Felipe Bianchesi, brilhantemente, Gil. Eu estava olhando porque a gente tinha falado de falar sobre isso, né? E eu dei umas olhadas aqui nos pedacinhos da aula do Felipe na certificação. E é muito legal como o Felipe é didático. Apesar de ser advogado, engravatadinho, a linguagem das leis, né, dessa parte legal não é uma coisa comum, tá? Mas ele, muito legal como ele é didático. Olha a Vanessa aí. Oi, Vanessa. E explica com muita clareza, tá, os negócios. E aí, a gente tem um monte de aspectos, né? Basicamente, você, personal, você tem que considerar, e a maioria dos personal trainers, principalmente aqueles que estão nos primeiros anos, no início da carreira, não considera nada disso em geral. Né? Você simplesmente, uma situação típica, não é a única, mas é típica hoje, o profissional é professor de uma academia, e aí começa lá, tem o negócio do personal training e tal, e ele consegue ali um cliente, né, para treinar com ele personal, fora do horário em que ele trabalha e tal, né? E aí ele começa a atender aquele cliente. Dependendo do nível da academia, da estrutura, mas hoje em dia, qualquer academia pequena, de bairro simples, provavelmente já está esperta com isso. A academia vai dar a esse profissional um contrato que vai reger a relação entre a academia e o profissional nessa nova situação aí, que é o profissional que é um empregado lá na academia, ele também passar a oferecer o personal training dele, usando as instalações. Geralmente, isso é um contrato de prestação de serviços, tal, né? Desculpa, contrato de locação de espaço. Né? Então, uma coisa que os mais jovens trabalhar na academia como personal, sendo ou não, né, colaborador, empregado daquela empresa,
né, a gente chama de personal interno e personal externo, ela começou lá atrás, mas ela não foi... Nossa, Juliano desapareceu. Ela não foi sempre assim, tá? No início, e eu ainda trabalhava em academia quando isso aconteceu, ainda estava ligado, lá para 90 e pouco, tá? 95, 98, até depois da regulamentação mesmo, o que acontecia? Simplesmente o profissional fala, você quer fazer personal comigo? Legal, segunda, quarta e sexta, às 2, 3, 4 horas da tarde, vem aí, vamos lá. Muito bem. E as academias permitiam aquilo porque o Alexandre que está aí é dessa época, ele deve conhecer muitos casos desses. A academia permitia porque era assim, pô, o cara é nosso colaborador, trabalha aqui com a gente, né, faz parte do nosso time, tem cliente interessado em um trabalho mais específico com ele, ótimo. Usa aí, né? Usa a academia, usa o seu espaço e vamos deixa eu ver só se eu acho o Juliano aqui, vamos lá. E vamos dar uma força, né? A academia estava dando uma força pro cara, porque ele ia faturar uma grana ali que a academia não ia faturar nada e etc. Muito bem, o que aconteceu? Como no Brasil nós temos essa mentalidade de vitimização e jeitinho, muitos profissionais, muitos, sei lá o que, eu não chamo de profissional, entraram, quando foram desligados da academia ou por qualquer, ou mesmo, entraram na justiça trabalhista contra a academia, pedindo seus direitos, né, da CLT sobre aquele trabalho que ele realizava dentro da academia e que só ele ganhava. A academia não ganhava nada com aquilo. E foi um baita de um problema, porque a justiça trabalhista no Brasil, ela julga na maior parte dos casos, isso começou a mudar recentemente, mas ainda era pró-reclamante, né? E teve academias que quase faliram por causa disso, né? Mas, enfim, hoje são outros tempos, e o que eu estava dizendo é hoje as academias, mesmo uma academia simples, pequena, tal, ela provavelmente nessa situação ela vai oferecer um contrato lá de locação de espaço para o personal, para o funcionário. Muito bem. Então, o que é importante para você, personal trainer, na sua carreira, desse ponto de vista legal? Tem alguns itens, tá? Primeiro, você definir qual é o seu perfil legal, jurídico, profissional, vamos dizer assim. Você escolher, você pode ser empregado, né? Mas para ser empregado e personal, você vai ter, a única situação seria você ter a academia cobrando do cliente, né, o seu cliente personal, você repassando a sua parte para você como salário, né, com tudo certo, e aí você podendo receber aquilo tal, e a academia vai pagar os impostos, e você também, pronto, né? Para o personal trainer, de verdade, o cara que quer uma carreira no personal training, essa não é a situação ideal. Espera aí, Gil, não estou vendo aqui. Ué. Gil, não apareceu. Eu enviei agora para você. Acho que você... Aê, muito bem. Valeu. Estou te ouvindo. Legal. Só concluindo aqui. Então, você tem a situação de empregado, você tem a situação de autônomo.
né, que o Felipe explica muito bem lá na aula dele e tal, na certificação. Mas autônomo, basicamente, você pode ser empregado de uma empresa, de uma academia, do que quer, de uma escola, e como personal você é autônomo. Mas não é só... As pessoas confundem, as pessoas às vezes falam... não, eu sou autônomo, mas ele não tem registro de autônomo legal na prefeitura, né, com o cadastro de contribuinte definido e tudo mais. Então, isso, ser autônomo não significa, não é um adjetivo, tá, gente, que você escolhe. É uma situação jurídica, legal. Você tem que fazer a documentação junto à prefeitura da sua cidade e então obter lá o cadastro, entrar no cadastro de contribuintes mobiliários, como está tendo lá, e aí você vai ter e você vai emitir para os seus clientes. Já vamos falar de MEI, Fabri, está aqui na coisa. Para os seus clientes, emitir um recibo do que você recebe deles tal, e você vai pagar imposto sobre isso. Então, primeiro, definir o seu perfil. Você pode ser empregado, autônomo, ou você pode abrir uma empresa, né, para oferecer o seu serviço de personal. Acabou de perguntar sobre a MEI. Até 2 anos atrás, a MEI incluía o personal trainer, incluía essa atividade. Mas depois descobriram, o governo fez e depois descobriu que estava errado, que existe uma lei que proíbe as atividades que têm regulamentação, né? Regulamentação, como de ser MEI. E aí foi cortado. Então agora não existe mais MEI para personal. A MEI era uma baita de uma vantagem, porque era simples do ponto de vista administrativo, legal, você não tinha que fazer quase nada, só o registro e tal, e depois era fácil, e você pagava... hoje o valor é R$81 mil por ano de faturamento, então se você 6 mil e pouco por mês, né? Você só pagaria R$45, R$49 de imposto mensal, só isso. Tá? Então, era uma vantagem, mas nós perdemos essa vantagem. Hoje você tem que escolher um tipo de empresa, você tem ME, que é microempresa, você tem EIRELI, e aí depende de algumas condições, mas em geral, para o personal hoje, a ME é a que se enquadra melhor. Embora o seu contador, advogado ou contador mesmo, vai poder avaliar isso com você. O importante é que você tenha. Pensa no seguinte, aí nós vamos entrar no próximo aspecto. Então, nós vamos falar de 3 aspectos aqui. Essa parte de se você é uma empresa, se você é autônomo e tal, a parte de contratos, né, dar um toque assim, só para alertar. Hoje a ideia aqui é alertar. E a parte de impostos e seguros, etc. Então, muito bem. O importante é que você, como personal, você tenha, seja empresa, seja autônomo, você paga os impostos devidos e você tenha a sua receita justificada do ponto de vista legal. Porque é muito comum o personal o seguinte, o cara quer comprar uma moto de R$5 mil para ele se deslocar lá de um cliente para o outro, e ele não tem como comprovar a renda. Ele ganha muito mais de R$5 mil por mês. Ou ele compra à vista, ou ele não tem, se quer parcelar, ele não tem como comprovar a renda, né? Para a compra do negócio. Então, isso que você deve. E assim, o meu aspecto disso aí é sempre o seguinte, do ponto de vista dos clientes, da pessoa que vai te contratar, que está ali conversando com você e tal, e acha que você pode ser a pessoa, o profissional certo para ele, do ponto de vista dos clientes, não duvidem disso. O cara que apresenta um contrato para o cliente no início, paga os impostos, apresenta o recibo, a nota fiscal quando recebe, tem um seguro de responsabilidade civil, etc., aos olhos do cliente, isso é muito melhor, é muito mais profissional. Ele olha você nessa situação como ele olha para um advogado, para um médico, etc. Não como um coitadinho que está ganhando um troco ali com ele. Entendeu? Não é isso que você quer.
Se você quer isso, você quer ser o coitadinho, a vítima, que depois vai entrar com ação trabalhista na academia, que não tem nada a ver com a história, então, por favor, não seja membro da SBPT. Tá? Evite esse desgaste para nós, por favor. Gil, Bom, Tadeu. você teve uma situação dessa, né? Que você já contou aí, mas do ponto de vista legal, naquela época provavelmente não tinha nada, ou vocês chegaram a fazer um contrato, como é que foi? Eu defini aqui qual é a ideia da gente pensar em aspectos jurídicos. É crescimento profissional. E aí, a gente já vê, olha que legal. Felipe, parabéns. Ó, o Felipe, exatamente. Parabéns. Parabéns. Muito bom, muito bom. E muito obrigado por compartilhar com a gente aqui. Exatamente, parabéns. Essa é a questão. Bom, quando a gente pensa nos aspectos jurídicos, a gente tem que pensar no crescimento profissional e ele vai acontecer de uma forma coletiva, galera. Sozinho, eu acho muito improvável você ter um crescimento ao ponto de você conseguir todos os sustentos de recursos que você vai precisar ao longo da sua vida, pessoal, profissional. Entendam bem o que eu estou querendo dizer, que para sermos profissionais, no sentido de o que a gente faz é o que nos sustenta 100% e a gente prospera ainda, nós precisamos, por exemplo, de um contador e de um advogado que dê respaldo para todas as questões legais da sua vida, do seu método. Coisa que o Felipe faz de uma maneira absurdamente incrível. E como o Tadeu falou, na certificação, a aula dele é um divisor de águas. Por quê? Galera, muitos que estão aqui, pode ser que não esteja no momento profissional de conseguir fazer o investimento, por exemplo, para contratar o Felipe. Como eu já passei por isso. Só que vocês saberem que existe um caminho para chegar aonde vocês podem e colocar isso como uma meta faz parte do crescimento de sucesso de cada um. Da mesma maneira que assistir à aula do Felipe é uma questão que se torna obrigatória para a gente ter noção de qual é os meios que podem ajudar o meu crescimento profissional. É uma questão de você realmente ter todo o respaldo legal, que vai chegar a determinados momentos da sua vida, que você vai formar uma parceria e todo mundo é amigo enquanto venha a nós ao vosso reino. Né? Até chegar o momento que, de repente, você vai receber uma ação. E aí, o que você faz? Como que você prova? Então, graças a esse conhecimento, graças ao Felipe, ao SPPT, hoje eu tenho maior segurança profissional, já enfrentei desafios, já enfrentei problemas trabalhistas e, graças à intenção e objetivo declarado no contrato, os problemas foram minimizados. Porque a minha intenção como profissional, que a partir do momento que a gente decide crescer, ter uma equipe, como a gente já conversou nas outras lives, vamos montar uma equipe. Para pensar em montar uma equipe, existem as questões legais. De você para com o seu aluno, de você para com a academia, de você para com as pessoas que vão trabalhar ao seu redor. Então é essencial. E eu vejo o Felipe sendo um dos caras assim, que está sendo um grande semeador da importância no despertar do profissional a saber que existe um caminho que vai auxiliá-lo no sucesso, conhecendo questões jurídicas. Quando eu conheci o Felipe, galera, há uns 10 anos atrás, se não for mais, ele me virou e falou assim que conhecer aspectos jurídicos era algo que poderia melhorar os seus rendimentos. Na hora eu duvidei. Falei, nossa. E aí, gostei muito do que ele falou, mas eu não consegui ver um link com ele naquele momento. E comentei com o Tadeu, falei, pô, Tadeu, o Felipe é advogado e falou que crescimento jurídico pode ter relação com... o aspecto jurídico pode ter relação com crescimento financeiro. Cara, e o Tadeu falou assim, Gil, o Felipe é um cara excelente, trabalhou em tal empresa, não sei o que lá. Acho importante você dar atenção para isso daí. Principalmente que você está no momento de crescimento e tal. Enfim, eu estou aqui hoje também graças aos conhecimentos que o Felipe proporciona à minha empresa.
ao papel Juliano Esperança. Gil, Então, eu acho essencial a gente discutir esse tópico e vocês terem em mente que é importante vocês agregarem isso à profissão. primeiro aqui, ó, o Giovanni está perguntando aqui, por que não temos mais MEI? Ele entrou depois que eu falei. Giovanni, porque o governo que criou a MEI e colocou o personal training no início, descobriu depois que isso foi um erro jurídico, porque existe uma lei que já era anterior que proíbe as profissões regulamentadas de entrarem no MEI. E aí eles voltaram atrás e tiraram o MEI. Muito bem. Do que o Juliano falou, e o Douglas aqui falou, enquanto você estava comentando, que uma coisa muito importante, né, do que eu tinha falado antes de você pegar, ele depois que ele fez a certificação, ele regulamentou tudo, começou a pagar os impostos direito, e por causa disso, agora na pandemia, ele conseguiu um empréstimo no banco com juros baixos, porque ele tinha receita. É aquela história da moto que eu falei, como ele tinha receita provada e tudo lá direitinho, ele conseguiu. Tá? Realmente, se ele falasse, não, eu recebo 8 mil reais por mês e agora acabou, eu preciso de um empréstimo. Tá, cadê as provas? Né? Então, gente, ó, lá no começo eu estava falando do contrato com a academia. Você, como personal, você deve procurar, primeiro, você ter base. Primeiro passo, definir se você vai ser autônomo ou se você vai abrir uma ME. Tá? E aí ver lá com o contador o que você vai ter que pagar de imposto e tudo mais. Tá? Para realmente tornar o negócio sério e aos olhos do cliente você se tornar mais profissional. Segundo, contrato com o cliente. Contrato com o cliente. Tá? Estou falando das bases. Né? O Felipe, na aula, ele fala muito mais coisa, tá? Mas as bases. Contrato com o cliente. E assim, já vou avisar. Quem quiser, manda um direct no final aí, manda um direct para a SBPT com o número, no direct, o número do seu WhatsApp. Tá? Seu nome e o número do WhatsApp. O nome provavelmente vai estar no perfil. Nós vamos mandar para vocês um modelo de contrato, tá? Com o cliente e um modelo de contrato da academia também. Então, contrato com o cliente, definindo as partes e tal. Vou mandar um modelo para vocês, você vê se é adequado ou não, muda lá o que precisar, mas já é um passo. Contrato, se você opera em academia, ou vai lá numa academia, eu vou usar aqui, tal, contrato com essa academia. A academia provavelmente já vai ter também. Você chega numa academia que não tem um contrato, não, mas nós nunca fizemos isso aqui, tá? Não, mas vamos fazer, eu te pago, né? Ver quanto você vai me cobrar pelo aluguel de espaço, etc, né? E você tem um modelo de contrato, mais um que vai olhar para você e falar, pô, esse cara é profissional, esse cara não está brincando na carreira. Tá? Então, ó, definir o seu... Juliano, acho que caiu de novo. Definir o seu perfil né, de tributário, né, autônomo ou microempresa, etc. Contrato com o cliente, contrato com a academia. O Gil não voltou ainda, tudo bem. Contrato com a academia. Tá? Muito bem. Então, quando você tem o primeiro item aí, você já tem o negócio dos impostos, que eu já falei. Gente, imposto, não dá, ninguém gosta de pagar imposto, mas isso faz parte de amadurecer profissionalmente. Né? Faz parte de se tornar um profissional de verdade. O seu cliente quer receber a nota fiscal, quer receber o recibo para ele poder fazer declaração, fazer tudo direitinho. Tá? Não existe mais jeitinho nisso daí. Quanto antes você organizar isso, melhor. Mais profissional você vai parecer e melhor vai ser. Você viu aqui que os caras falando. Comprou a casa porque tinha receita regulada, conseguiu o empréstimo com juro baixo porque tinha tudo regulado. Muito bem. Um outro item é o seguinte. Seguros. Né? O Juliano está falando que travou tudo lá, ele está tentando reconectar. Seguros. Você tem
eu recomendo, a SBPT recomenda, e se der certo, depois de tudo, agora em 2021, nós vamos voltar a ter na SBPT um seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais para os personagens, para os membros, tá? Com um custo baixo, tá? Nós já tivemos isso no passado, mas depois acabou não engrenando, a seguradora mudou, as pessoas que lidavam mudaram, tá? Mas nós queremos voltar a ter isso, fazer parte dos serviços da SBPT, tá? Mas está cheio aí, é só se procurar uma seguradora, um corretor e você vai conhecer. Seguro, primeiro, de acidentes pessoais, né? Seguro não é de vida exatamente, mas que é o seguro. Eles têm um nome lá que eu não me lembro agora, mas é o seguinte, esse seguro. Você, sei lá, está jogando bola, você é o personal, tem seus clientes, está jogando bola, clientes presenciais, está jogando bola no fim de semana, tá um acidente, puta, torceu o tornozelo, quebrou uma faturazinha lá, vai ficar um tempo, um mês, sem poder se deslocar, por exemplo, para ir dar suas aulas. Hoje tem online e tal, mas vocês estão entendendo. Esse seguro, ele é definido, você define o valor, né? Mas é o seguinte, ele define assim, qual é o valor que você quer receber por dia, se acontecer isso. Se você não puder trabalhar e, portanto, você estiver perdendo renda, né? Qual é o seguro, o valor que você quer receber? Então, se eu receber R$100 por dia, é menos do que você ganha, mas R$100 por dia já ajuda, né? Eu não fico sem nenhuma receita. Então você define lá, eles vão calcular qual é o prêmio. Você vai pagar, sei lá, era pouco, o nosso era R$40 por mês que custava lá, que não sei exatamente o valor. Tá? O básico, aí você pode aumentar esse valor, né? Então você vai, então R$2.000 por mês, e aí eles vão te pagar esse seguro de acidentes, ele vai te pagar todos os dias que você tiver parado, vai te pagar lá o equivalente. Se você ficou 15 dias parado, você vai receber R$100, R$1.500, tá? E isso se acontecer. Então, isso eu acho muito importante, porque já aconteceu várias vezes com personal trainers, né? Ou às vezes você é professor, você é personal e também é professor de aula de grupo, ou você usa o small group com funcional, você precisa se mover, e aí fica mais complicado. Então esse eu acho muito importante. E, não sei qual é mais importante, talvez esse segundo, seguro de responsabilidade civil, que é o seguinte: se um cliente se machucar, tiver qualquer coisa durante o trabalho com você, você está protegido por esse seguro se ele resolver te acionar na justiça. Mas isso não acontece. Aqui no Brasil realmente é uma coisa muito rara. Mas nos Estados Unidos é comum, gente, que é um país mais juridizado, não sei se existe esse termo, do que o nosso. É comum acontecer. E às vezes não é só na hora, ele se acidentou na hora, torceu o tornozelo na hora. Não, ele sentiu alguma coisa depois, em outro momento, e atribui aquilo ao treinamento que você fez com ele. Ele acha que o treinamento foi errado. Ou alguém fala, o médico vai lá e ele vai na justiça e quer... Então, seguro de responsabilidade civil já é uma coisa. Se você imagina agora, você fala, nossa, Tadeu, mas que complicação, que eu vou gastar dinheiro? Seguro serve para economizar dinheiro, na verdade, né? Se você precisar dele. E para te dar a tranquilidade de nunca precisar. Mas pensa o seguinte, de novo, do ponto de vista do cliente, que tem uma renda média, renda alta, dependendo do seu perfil de personal, você chegar para ele, quando você está apresentando o seu trabalho, ele está, não, então vamos, tá? E você apresentar. Eu tenho uma empresa, então eu vou emitir nota fiscal para você, assim, assim, assado. Eu tenho aqui um contrato que rege a nossa relação, né? E esse contrato já vai te proteger muito também dessa outra parte do seguro aí, né? Tem um contrato aqui, você pode avaliar, se você quiser o seu advogado avaliar, tá? Para a gente começar o trabalho.
Tenho um seguro pessoal meu, então você não precisa se preocupar se acontecer alguma coisa tal. Infelizmente, talvez eu não possa, mas e tenho um seguro de responsabilidade civil que deixa eu e você ficarmos tranquilos em relação a tudo que acontecer nessa nossa relação e no treinamento. Imagina como esse cara vai olhar para... Porque pensa o seguinte, pensa qual é a imagem do personal trainer médio hoje perante a sociedade. Não é essa. Não é essa. É do cara ou da mulher sarado, meio sarado, que gosta de malhar o tempo todo, que come alface com frango grelhado todo dia. É essa a imagem. Não é de um profissional que sabe o que está fazendo e se protege legalmente, e protege o cliente e a ele sobre todos os aspectos da atuação profissional dele. Entendeu? Gil, tá com um eco desgraçado aí. Não sei se é o teu microfone aberto, nós estamos ouvindo um monte de coisa. Putz, cara, eu não sei, o fone não tá funcionando e a internet tá caindo toda hora, Tadeu. Tá. Bom, beleza, também já estamos no coisa. Deixa eu abaixar o volume aqui para ver se melhora. Tá alto, realmente. Tá alto. Vamos lá. Melhorou. Então, Gil, é isso. Tem dúvidas aí? Pessoal, lembrando, manda um direct quem quiser. Quem já é membro da SBPT já tem, não precisa nada. Quem estiver ouvindo aí e quiser o modelo, manda um direct agora, logo depois, para a SBPT com o seu WhatsApp, que é para a gente não ficar só no Instagram, com o seu WhatsApp, e nós vamos mandar, se você quiser, os dois contratos para você, o modelo de contrato com o cliente e modelo de contrato com a academia, com o local em que você vai exercer ali a sua atividade. É isso, Gil? Excelente, Tadeu. Você falou algo que é essencial, é sobre qual é a imagem que está sendo transmitida durante a atuação profissional do personal. E tudo isso se faz necessário, levando em consideração o que eu falei inicialmente. Se a gente quer uma atuação de autonomia financeira, acho que qual é o objetivo todos nós aqui, um objetivo universal, né? Nós tenhamos autonomia financeira. E para isso acontecer, os clientes, as pessoas, a sociedade vai ter que enxergar você como um profissional que não é o profissional que gosta de malhar, galera. Tadeu falou isso, eu acho que a gente precisa quebrar essa imagem, que é o carinha que gosta, né, de mostrar o bíceps forte, o tanquinho do abdômen, essa porra toda, galera. Isso daí não se transforma em profissionalismo. Profissionalismo tem a ver com as questões de valores sociais, os valores que a gente realmente pode contribuir. Qual é a imagem que você quer deixar para as pessoas ao seu redor? Depende, inclusive, do pilar jurídico. Então, acho que o Tadeu foi cirúrgico na observação, Tadeu. É isso aí. É isso aí. A imagem que a gente quer dos membros da SBPT e tal, cada um com a sua abordagem, cada um com a sua coisa, tal. São pessoas fantásticas que a gente adora. Mas a imagem que eu quero é todos eles chegando lá num cliente novo, num prospect, com uma pastinha que tem a logomarca dele, tem todas as informações sobre ele, tem o modelo do contrato, tem os contratos de seguro que ele tem para ele, para o cliente, tem o modelo de contrato com a academia, tem lá o CNPJ dele, tudo, ou o registro de autônomo, para ele mostrar para o cliente, está tudo aqui e tal, então nossa relação vai ser assim, assim, assim. Nosso treinamento, então, vai ser faça o cheque, passa o cartão e vamos começar. É esse o... Tá bom? Excelente. É isso aí, gente. De novo, manda direct se quiser os modelos de contrato aí, com o número do seu WhatsApp, que eu vou pedir aqui para o pessoal já mandar para você, hoje mesmo. Tá bom? Sexta-feira estaremos juntos novamente às 12h12. Um bom trabalho e uma boa semana para todo mundo. Valeu, galera. Abraço. Tamo junto. Valeu, Tadeu. Obrigado. Valeu.